noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração. Amém? Para você que vai nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube também, logo após o culto, já estaremos colocando essas filmagens no nosso canal no YouTube. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, que nós vamos sempre trabalhar para levar o melhor conteúdo da melhor maneira possível a todas as pessoas através desse canal. Amém? Deus abençoe a todos vocês, a graça e a paz para quem está em casa também. Queridos, maravilha estarmos na presença do Senhor mais uma vez. E aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos tirar mais um minutinho para nós falarmos com Deus. Falar com Deus é tão gostoso, querido. Falar com Deus é tão gratificante para a nossa alma, que se nós soubéssemos o tamanho que isso tem, a importância que isso tem no mundo espiritual, nós estaríamos em todo momento orando, em todo momento buscando ao Senhor. Deus, nessa noite, Pai, nós colocamos a Tua igreja, meu Deus, em oração, Senhor, na Tua presença. Queremos pedir ao Senhor, Deus, nessa noite, já louvamos ao Senhor, já entoamos cânticos e louvores maravilhosos para o ministério de louvor, a Tua presença, Pai. Senhor, e o Seu nome foi louvado e foi glorificado neste lugar. Pai, nesse instante agora nós pedimos ao Senhor que as janelas dos céus estejam abertas e que o Senhor esteja, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, passeando no meio da Tua igreja, Pai. Pois a Tua palavra nos diz que onde estiver dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Aqui nós estamos, meu Pai, reunidos no nome do Senhor, para cultuarmos e prestarmos um culto racional e agradável ao Senhor. Que o eu diminua, Pai, a cada instante, e que a Tua glória nesse lugar cresça, apareça e se manifeste na nossa vida. Pai, Senhor, nós entramos aqui de uma forma, mas eu declaro em nome de Jesus que nós não sairemos da mesma forma. Nós sairemos daqui, meu Pai, Senhor, com a unção do Teu Espírito Santo. Nós sairemos daqui renovados pelo poder da Tua palavra. Nós sairemos daqui, meu Pai, transformados no Senhor. Homens e mulheres melhores do que nós fomos ontem. E o processo há de continuar na nossa vida, Pai, todos os dias se aperfeiçoando até o dia que chegarmos à estatura do varão perfeito, que é o objetivo da Tua palavra em nossa vida. Pai, que a Tua palavra venha em nós e produza em nós o fruto a qual dela nos é ordenado. Deus, Senhor, que o eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, pois no Senhor nós podemos todas as coisas. De mim mesmo não poderia nada, Pai, mas no Senhor eu posso até mesmo ministrar essa palavra. Abra os ouvidos dos Teus servos e das Tuas servas nessa noite, e que aquilo, meu Pai, Senhor, que as palavras saírem da minha boca, como instrumento nas mãos do Senhor, entrem no corações das pessoas que aqui estão, ó Pai, e penetre, meu Pai, Senhor, no profundo do seu coração, e seja arraigada e alicerçada em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, querido. Fique à vontade na casa do Pai. Abram as vossas Bíblias, livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Vou pedir aos irmãos uma licença, só para eu tirar esse blazer, irmãos, que eu sinto muito calor. E eu até que tentei, irmão, mas a noite hoje está um pouco mais quente para mim do que de manhã. Amém? Aleluia. Livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Velho Testamento, profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Aleluia. Hoje, queridos, nós vamos ouvir sobre conhecimento. Conhecer é tão bom. Quando eu meditei nessa mensagem, querido, para trazê-la, eu lembrei da minha época de escola. E era tão gostoso, querido, quando nós estávamos na aula e o professor, a professora, usava uma dinâmica para poder ensinar e aquilo nós aprendíamos. Era tão gostoso, querido, quando você saía da aula, você acabava a aula e a matéria que foi ministrada, a matéria que foi ensinada, você conseguia discutir a matéria, você conseguia entender e interpretar a matéria.
Esse é o conhecimento que nós adquirimos dentro de uma sala de aula. E eu lembro, queridos, que quando eu estava na escola, ali por volta do segundo grau, ali no primeiro, segundo e terceiro ano, até mesmo em dia de provas, queridos, nós saímos da aula, tinha eu e um colega meu que nós discutíamos a prova após a aula. Isso trazia cada dia mais para nós conhecimento, o entendimento, a interpretação da matéria, daquilo que foi ensinado, daquilo que foi ministrado. E nessa noite nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é conhecer na Bíblia. Amém? Oséias capítulo 6, verso 3. Todos encontraram? Digo amém. Amém. Algumas pessoas ainda estão procurando. Vamos aguardar para que todos participem de igualdade da mensagem do Senhor, da palavra de Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução é da King James. Ela está assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Amém? Deus seja louvado. Queridos, conhecimento, uma palavra muito bonita, muito bela. Se nós formos olharmos o seu significado no dicionário, você vai encontrar assim, olha, significado de conhecer: perceber e incorporar à memória, ficar sabendo. Se nós formos olhar a palavra conhecer no original, nós vamos descobrir uma palavra chamada gnose, e vai estar dessa forma: conhecer é no latim, e também advém do radical gno, presente também na língua grega, que vem da palavra gnóstico, que é conhecimento, que é aquele que conhece. Conhecer é o fato de aprender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento e entender algo. E o que o profeta Oséias, querido, está falando conosco aqui? Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando em conhecer ao nosso Deus. Quando eu falo que eu conheço, querido, existem algumas formas, algumas maneiras desse conhecimento ele ser adquirido. Eu posso falar que eu conheço o pastor Jonas, eu posso falar que eu conheço a pastora Estela e o pastor Alex, porque em algum determinado momento nós temos um convívio social, nós participamos do mesmo local, nós conversamos, nós trocamos ideias, nós dialogamos. Esse é um tipo de conhecimento. Eu posso falar que eu conheço algo superficialmente. Quando eu falo superficialmente, é porque eu não me aprofundei, eu não conheço talvez o íntimo, a estrutura íntima daquilo ali, mas eu conheço. Eu posso conhecer de ouvir falar. Eu conheci fulano através da fala de ciclano, ele me falou isso daquela pessoa. É uma forma de conhecermos, mas não é isso que o profeta Oséias está falando conosco. O profeta Oséias, ele está falando conosco de um outro conhecimento, um conhecimento mais profundo. Amém. Um conhecimento que vai além do que ouvir falar. Ele diz, olha, conheçamos, mas ele não para por aí. Ele diz, olha, vamos conhecer, mas vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar em conhecer ao Senhor. Isso nos traz relacionamento. Quando nós adquirimos ou iniciamos um relacionamento com alguma pessoa, nós começamos sendo apresentados. Prazer, eu sou o Anderson, você, o seu nome. Fomos apresentados.
Então passamos ali a nos conhecer pelo menos por nome. Mas ainda é um conhecimento superficial. Vai da minha decisão e da decisão da outra pessoa, se nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento ou não. Faça o remetente agora, faça você lembrar agora de quando você conheceu o seu cônjuge, quando você conheceu a sua esposa e quando você conheceu o seu marido. Vocês foram apresentados. Prazer, sou eu. E dali em diante, levou-se um tempo ou não? Vocês começaram a ficar mais próximos. Vocês começaram a se conhecer um pouco mais. Daí a pouco, você começa a conhecer a pessoa sabendo o que ela gosta e o que ela não gosta. O que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de usar. Quais são os locais que ela gosta de frequentar, quais são os locais que ela não gosta. E isso, o relacionamento vai se aprofundando. Vamos entrando num relacionamento mais íntimo. E lembre, querido, quando você se apaixonou pela sua esposa, quando você se apaixonou pelo seu marido, você fazia de tudo para conhecer ela, para conhecer ele, para saber o que ele queria, para saber o que ele estava pensando, para saber o que ele estava querendo, o que ela estava querendo. Você fazia de tudo para agradar a partir do conhecimento que você adquiriu daquela pessoa, porque você começou a conhecer aquela pessoa num âmbito mais profundo, deixou a superfície e começou a mergulhar. E quanto mais você mergulha, mais íntimo você fica. E mais íntimo você foi ficando da sua esposa, e a sua esposa foi ficando de você, até que um ponto que vocês chegaram a um acordo. Vamos traçar um laço matrimonial. Amém. Não foi assim, irmãos? Amém, igreja? Amém. Se alguém tem um casamento diferente, por favor, depois me conte, que eu conheço só dessa forma. Amém? Se casaram, instituíram ali uma aliança, um compromisso. E queridos, é esse conhecimento que Oséias quer que nós tenhamos com o Senhor. Nós já fomos o apresentado, ele foi apresentado a nós. Então nós já o conhecemos. Agora nós precisamos nos aprofundar em conhecer. Agora nós precisamos nos relacionar com ele. E creia você, querido, acredite em 100%, o Senhor quer se relacionar com você. Amém. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de perto e não de longe. Ele é um Deus que diz para o seu povo lá no deserto: olha, quando vocês forem fazer as suas necessidades, levem uma pazinha, porque vocês têm que enterrar as suas necessidades, porque eu quero passear no meio de vocês, eu não quero ter que pisar naquilo. Eu não quero pisar naquilo. Ele é um Deus, querido, que manda construir uma tenda, um tabernáculo para ele no centro do arraial, no centro do acampamento, para que todos tenham acesso a ele, ao lugar onde ele se manifesta. Aleluia. É um Deus que sempre quis estar perto do seu povo. Saindo do Egito, ele coloca uma coluna de nuvem de manhã para tampar o sol escaldante, e à noite aquela coluna se transforma numa coluna de fogo para aquecer o seu povo, iluminar os seus caminhos e proteger os seus redores. É um Deus que gosta de guardar. É um Deus que gosta de estar bem perto. Ah, irmão, você falou só de Bíblia. E o que o conhecimento na vida social ou os grandes pensadores vão dizer sobre conhecimento? E eu glorifiquei ao Senhor, querido, quando eu fui para este âmbito. Quando eu fui pesquisar a questão do conhecimento, qual que é a definição de conhecimento? No âmbito da ciência, chegamos aos filósofos da Grécia Antiga. Cerca de 470 a 399 anos antes de Cristo. E Oséias profetizou, o seu tempo de vida foi até 710 antes de Cristo. Ou seja, Oséias profetizou isso antes do que os grandes pensadores gregos começaram a definir o que era conhecimento. E quando nós vamos para o âmbito do conhecimento, querido, nós vamos chegar à seguinte situação. Quando pesquisamos o surgimento da discussão do conhecimento, chegamos a um filósofo grego chamado Platão, que inicia a observação do que vem a ser o conceito de conhecimento e as suas ramificações.
E dessas ramificações ele traz consigo a derivação da metafísica em Platão, que ele chama de realidade sensível e realidade suprassensível. Na realidade sensível nós vamos ter um grande filósofo, Sócrates, que ele vai dizer uma frase que eu acredito que quase todos nós conhecemos, que ele vai dizer assim: olha, só sei que nada sei. Isso no âmbito da sensível. O que é o âmbito sensível? Aquilo que eu posso perceber pelos meus sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Mas eu glorifiquei ao Senhor, querido, quando eu comecei a pesquisar o que era o suprassensível. E existe um pré-diagnóstico, querido, uma pré-frase, que vamos dizer assim, de que a filosofia ela não se casa com o Evangelho, ela não se casa com as Escrituras. Muitos filósofos até mesmo se diziam ateus, mas eu glorifiquei ao Senhor pela vida de Platão, quando ele diz o seguinte: o filósofo falou em realidade sensível, percebida pelos sentidos do corpo, e a realidade suprassensível, compreendida apenas pelo intelecto. O intelecto é o aprendido pela ação da alma superior, eterna e imutável, que consegue aprender os conceitos também eternos e imutáveis. O único conhecimento verdadeiro advém dessa realidade. Os sentidos que garantem conhecimento sensível aprendem apenas a realidade material, que é falha, enganosa, segundo Platão. A igreja não glorificou, mas eu vou dizer para você o porquê que eu glorifiquei ao Senhor quando eu pesquisei sobre isso, e eu grifei. Ele vai dizer, o que eu grifei aqui, ele diz o seguinte: olha, que consegue aprender os conceitos também eternos e imutáveis. Ou seja, os conceitos que não estão presos na matéria, os conceitos que vão além do entendimento humano, os conceitos que são acima da realidade palpável e que não mudam. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho, pastor? Simples. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, vai estar escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem dos céus, que veio de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, não varia de posição, senão casaria escuridão. Platão, querido, um filósofo pensador, que difundiu o conhecimento, ele vai testificar a existência de Deus nessa frase. Amém. Ele vai testificar que o conhecimento que advém do suprassensível, que é aquilo que está acima da nossa realidade, é o verdadeiro conhecimento que a humanidade tem que ter. O que eu conheço hoje como matéria, amanhã pode ser revogado e tudo ser mudado. O que eu conheço hoje como matemática, que 2 mais 2 é igual a 4, amanhã ou depois pode surgir um pensador que com as suas, vamos dizer, os seus métodos, ele consiga nos provar que isso está errado e que nós aprendemos errado a vida inteira, que 2 mais 2 não são 4, é outro número, porque a matéria ela é enganosa. O que é material, Platão vai dizer. O que eu aprendo na matéria, no que é sensível, pode ser enganoso, mas aquilo que eu aprendo com suprassensível, que é imutável, que não tem variação, esse é o verdadeiro conhecimento. E nós vamos ver Oséias falando para nós conhecermos ao Senhor. Amém. Conheça ao Senhor e prossiga em conhecê-lo. Não se atenha em ficar simplesmente na superfície. Eu conheço Jesus. Não, o Senhor quer que você o conheça no íntimo dele. O Senhor quer que você seja íntimo dele. O Senhor quer que você esteja pertinho dele. Muitas das vezes nós tínhamos uma concepção de um Deus num alto e sublime trono, que olhava para a terra
e que estava tão distante de nós que muitas das vezes nós nos julgávamos imperceptíveis aos olhos do Senhor. Nós nos julgávamos irreconhecíveis na presença do Senhor muitas das vezes. Mas aí nós encontramos a palavra de Deus. E Cristo Jesus nos traz o Espírito Santo que nos traz a revelação da palavra. Aleluia. E quando nós temos isso tudo junto, querido, isso nos advém um conhecimento que ninguém pode nos tirar. Isso nos traz algo que está dentro de nós e que não era para nunca ter saído de nós. Porque a Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos vivificados. Em Adão nós morremos. Em Adão nós não temos mais o acesso a esse conhecimento imutável. Mas em Cristo Jesus nós temos acesso a esse conhecimento. Nós temos acesso ao Pai. Quando Jesus foi crucificado, que ele foi sacrificado no madeiro, que ele morre, algo maravilhoso acontece dentro do templo e todos nós sabemos. O véu que separava é rasgado do alto a baixo. O véu que separava aquilo que era a presença de Deus é rasgado de alto a baixo para nos dizer: a minha presença é acessível a todos agora. A minha presença agora é acessível a quem quer. Antes era só uma data específica. Antes era só um dia no ano. Agora são todos os dias do ano. Agora são qualquer momento da vida eu posso me achegar a Deus. Obrigado, Deus. Agora em qualquer instante da minha vida eu posso me achegar ao Senhor. Não existe mais a separação. O que separava, o que barrava, o que, vamos dizer assim, impedia o ser humano, na cruz foi rasgado do alto a baixo. O sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O que separava você de conhecer a Deus, querido, já não separa mais. O que separava você de ter esse conhecimento suprassensível, que Platão vai dizer, não te separa mais. Você tem acesso. Pastor, como que eu tenho acesso a isso? Pelo novo e vivo caminho em Cristo. É só nele. Alguns vão dizer que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem leva a Deus é o novo e vivo caminho. E o único que pode bater no peito e dizer: eu sou o novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi aquele que veio do Pai para restaurar a conexão da Santíssima Trindade com a humanidade que havia se perdido em Adão, mas que agora foi encontrada em Jesus. Conhecimento. E a Bíblia vai dizer algo ainda mais maravilhoso nesse versículo, que ele vai dizer assim: olha, como o nascer do sol, tão certo como o nascer do sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Algumas Bíblias vão dizer a chuva serôdia, ou seródia. Que chuva é essa, querido? Até nisso é necessário conhecimento. Essa chuva seródia é aquela chuva que rega a terra, que faz a terra frutificar, que faz a terra dar o crescimento. E o plantio, querido, nessa época, nesse período, naquele local, ele era entre outubro e abril. Se o Senhor, por algum motivo, tirasse a chuva entre outubro e abril, o agricultor daquela época sabia que a sua colheita ia ser um fracasso. Mas quando ele preparava a terra, ele arava a terra e ele semeava a semente, e o Senhor mandava a chuva em outubro até abril, ele tinha certeza de que a vitória dele lá na frente era certa. E a Bíblia está dizendo para nós: olha, se nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, tão certo como nasce o sol, a presença dele há de vir sobre nós. E não só isso, querido, como a chuva serôdia, a chuva que rega a terra, ele irá nos fazer crescer. Ele irá nos fazer brotar. Ele irá nos fazer levantar.
Ele não vai se privar, Ele não vai privar você da chuva serôdia que rega a terra, Ele não vai privar de você a presença dEle, que a Bíblia vai dizer que todos aqueles que se achegaram a Cristo, Ele jamais lançará fora. Então, se você até hoje não se achegou a Deus, querido, não perca mais tempo. Ele está de braços abertos para te receber. Pastor, eu sou cheio de pecados. Eu também. Eu também era cheio de pecados. Mas quando você conhece ao Senhor Jesus, o pecado na sua vida, ele não vira um hobby, ele vira um acidente. Você passa a entender que a santidade do Senhor na sua vida, ela é mais preciosa do que os prazeres do pecado. Você começa a compreender que a vida que Deus tem para você, ela está muito acima do que o que a sociedade diz que você tem que viver. Você começa a conhecer e a voltar ao primeiro amor. Há uma palavra que o pastor Jonas pregou aqui há algum tempo atrás. Ele fala sobre a resiliência, que era o tornar ao estado original. A restauração. A se restaurar. Mas se restaurar de quê, querido? Lá no livro de Gênesis, Deus vai dizer que Ele nos criou. E Ele vai chamar, vai fazer uma reunião para fazer o homem. Ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas em Adão, essa semelhança foi jogada no ralo, por causa do pecado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a mais alto, o salário do pecado é a morte. E morte significa separação. Em Adão nós somos separados de Deus. Em Adão nós perdemos a comunhão com Deus. Em Adão nós perdemos a glória de Deus que pairava sobre a humanidade por causa do pecado. E quando nós conhecemos ao Senhor, querido, nós entendemos que o que Ele quer restaurar na nossa vida é essa glória perdida lá no Éden. Que o homem foi criado para ser a imagem e semelhança dele. Mas o homem, através do pecado, por causa do pecado, destituído foi da glória de Deus. Mas glória a Deus, querido, que em Jesus se levantou um novo e vivo caminho. E eu tenho que trilhar esse caminho, você tem que trilhar esse caminho. Se nós queremos chegar até a Deus, não existe outra maneira, não existe outra forma, a não ser nos achegando ao Teu Filho Jesus. E queridos, o conhecer é tão bom, é tão gratificante, é tão gostoso, que quando você conhece superficialmente, às vezes nós temos uma ideia do que seja o todo. O que eu estou querendo dizer? Se eu conheço a pastora Estela superficialmente, eu tenho um pré-julgamento sobre ela da forma que ela é. Assim como se você me conhece superficialmente, você tem um pré-julgamento de como eu sou. Mas se você vai saber somente como eu sou, e eu saberei somente como a pastora Estela é, a partir do momento que eu me aprofundar nesse conhecimento e esse relacionamento que nós temos um com o outro em Cristo Jesus. E assim sucessivamente. E aí eu vou pegar aquela pré-diagnose que eu fiz, aquele preconceito que eu fiz, e muitas das vezes eu vou ver que eu estou totalmente errado, que não era nada daquilo que eu imaginava ou que eu julguei anteriormente. Quando você conhece ao Senhor, queridos, muitos vão te julgar, muitos vão te taxar, muitos vão falar assim, não, para que isso? Você está ficando doido? Que é isso? Você tem muita coisa para viver ainda, você é novo, você é nova, você está na flor da idade, você está na flor da juventude, você está no auge da sua vida, para que você vai conhecer a Jesus? E nós fazemos um pré-julgamento. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós vamos entender que como foi que nós conseguimos sobreviver sem a presença dele antes. Eu acho maravilhoso, querido, eu acho lindo, quando Jó, lá no capítulo 42, no verso 5, ele vai trazer uma experiência de conhecimento muito maravilhosa para a nossa vida. Que ele vai dizer assim, olha, de
fato, os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos podem contemplar o Senhor. O que ele estava querendo dizer, querido? Algumas traduções vão estar descritas dessa forma: eu antes o conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de um relacionamento pessoal. E Jó, querido, era um homem rico. A Bíblia dá testemunho de Jó. Deus diz a Satanás: observaste meu servo Jó, homem reto, temente e fiel. Deus dá testemunho de Jó, querido. E Jó diz que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. E ele passa por tudo aquilo que ele passou, querido. Todas as adversidades que ele viveu, que a Bíblia nos relata. E a pior adversidade que Jó poderia viver não era perder os seus bens, não era perder talvez os seus filhos. Ele sentiu muito, sim, como todos nós sentimos uma perda de um ente querido. Mas para mim, o que foi mais impactante para Jó foi ver a sua esposa dizer: olha, Jó, você não tem mais nada, não tem mais esperança, Jó, para você. Nós cantamos aqui com a irmã Elisângela: você não tem mais nada, amaldiçoa o seu Deus, Jó, e morre. Amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Se Jó fosse estar preso somente à matéria, ao conhecimento material, Jó teria amaldiçoado a Deus e teria morrido. Mas Jó já tinha adquirido o conhecimento do suprassensível. E ele se levanta e diz: tu falas como uma louca mulher. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Todavia, ele sabia que o Redentor dele vive. Ele sabia que o Redentor dele estava olhando para ele. Ele sabia que o Redentor dele estava com ele na palma das suas mãos. Ele sabia. Já estava querendo dizer: olha, não importa o que me aconteceu, o que importa é o que eu quero, relacionamento com Deus. Não importa o que me foi tirado, o que importa é o que eu tenho, e eu tenho Deus. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, o que me importa é o meu relacionamento com Deus. O que importa é o que eu tenho com o meu Senhor, o meu Redentor. Poderia Jó ter morrido naquela situação? Poderia. Mas Deus pega Jó pelas mãos e levanta Jó. E a Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi ainda maior do que o primeiro. Conhecimento. Aleluia. Quando nós temos o conhecimento, querido, nós temos estrutura. Quando nós temos conhecimento, nós temos firmeza daquilo que nós falamos. Nós temos, digamos assim, nós temos suprimento para nos dar suporte para aquilo. Então, logo, quando nós conhecemos a Deus, nós não seremos levados pelas vãs filosofias que estão sendo pregadas aí no mundo, de que não se precisa mais cultuar, não se precisa mais orar. Se você quer ser abençoado, compra um balão com água e café. Se você quer ser abençoado, doa seu carro. Enfim, tantas coisas que nós vemos e ouvimos que está acontecendo no meio das igrejas. Nós não seremos levados a isso porque o nosso conhecimento nos levará à Bíblia. E dentro da Bíblia nós não vamos achar nada disso. Dentro da Bíblia nós vamos achar o conhecimento que não muda. Um conhecimento que não varia. Um conhecimento que foi no passado, que é hoje e que será eternamente. Um conhecimento que diz o seguinte: olha, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará sem ser cumprida. A minha palavra será concretizada. Queira o homem ou não, tenha conhecimento o homem ou não, se levante o inferno ou não, a palavra de Deus tem que se concretizar. E quando nós conhecemos ao Senhor, querido, é difícil abalar uma montanha.
difícil desestruturar uma montanha. E quanto mais conhecimento nós temos em Deus, menos abalados nós seremos pelas notícias aí fora. Verdade. Menos nós seremos abalados pelas coisas que acontecem no mundo. Ah, está se levantando uma guerra, e aí? A Bíblia diz: princípio das dores, nação contra nação, pai contra o filho, filho contra o pai, irmão contra irmão, princípio de dores. Ah, irmão, pastor, o que está acontecendo? As escolas estão ensinando e estão desvirtuando a família. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tudo na Bíblia é tratado, tudo na Bíblia tem respaldo para nós. Tudo que nós precisarmos, isso aqui é o nosso suprimento. Para conhecermos, para entendermos, para compreendermos. O Senhor disse que Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria o Consolador. E quando você olha a palavra órfão, querido, você vê que a palavra órfão, ela vem de um original que nos diz que não nos deixará só. Ela vem nos falar o seguinte: olha, em tudo na sua vida você não estará só, eu estarei com você. E ele repete, ele diz assim, olha, como Consolador. E ele diz, olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus. É um Deus de perto, querido. É um Deus que Jó vai dizer, agora os meus olhos contemplam. E para contemplar, eu tenho que estar próximo. Eu tenho que estar tão próximo que eu consigo ver detalhes. Eu tenho que estar tão próximo que eu consigo sentir o hálito de Deus. Oh, maravilha. A Bíblia vai dizer para nós, querido, lá no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 37, que como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, o Senhor quer juntar o seu povo para proteger. Ele vai dizer assim, olha, Jerusalém, ó Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. E Oséias, querido, o mesmo homem que profetizou, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus, ele vai dizer que o povo de Deus, o próprio Deus falando, meu povo perece por falta de conhecimento. Ah, pastor, então você está querendo dizer que é para eu abandonar a escola, chutar os livros da faculdade e pegar só a Bíblia? Não, querido. Esse conhecimento também é necessário. Esse conhecimento também nós temos que ter. Mas o que nós devemos dar a maior importância é o conhecimento que vai nos levar para a eternidade. Imutável. Sem sombra de variação. Sem dúvidas. Sem sequer uma vírgula fora do lugar. É esse conhecimento que Deus quer que nós tenhamos. É essa profundidade que o Senhor quer que nós cheguemos a Ele. Ao ponto de nós o conhecermos. Ao ponto de tudo que acontecer na nossa vida, nós termos a ciência de que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. É saber que na adversidade, querido, o Senhor está com você. É saber, querido, que diante das lutas você tem um general que já levantou a bandeira da vitória. É saber, querido, que mesmo na aflição, mesmo no fundo do poço, mesmo sendo vendido como escravo, você tem um Redentor que vive e que está olhando para você em todos os momentos da vida. É saber que quando os seus inimigos se levantam e te rodeiam, te sitiam, você sabe que o seu Deus é a sua rocha, a sua fortaleza. É o seu pastor que te levará a águas limpas e pastos verdejantes. É saber que mesmo dentro da prisão, açoitado, preso, é ter dentro da alma a alegria de cantar. Isso é conhecer a Deus. Paulo vai dizer, querido, que tudo que ele tinha antes de conhecer o Senhor, ele vai deixar para trás. E ele vai prosseguir para o alvo. Ele diz, olha,
tudo que eu tinha antes eu revolvo, eu deixo para trás, tudo. Eu acredito que Paulo estava falando também até mesmo dos conhecimentos que ele adquiriu sobre matéria, o conhecimento sensível. Ele fala, olha, eu deixo tudo isso que é perecível para trás, para conhecer algo que advém lá do alto, que é o meu alvo, que é Cristo. Ele vai dizer ainda mais, querido, ele vai dizer assim, olha, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porque Paulo, querido, ele se aprofundou em conhecer o Senhor. Ele foi um homem que trouxe na Bíblia versos e versículos profundos. Cartas, querido, que falam ao fundo da nossa alma. Cartas, querido, que em algum momento, mesmo escrito há quase 2000 anos atrás, vai ser mais atual do que o jornal de amanhã. Um homem que se prontificou em conhecer o Senhor. Um homem que pegou este versículo de Oséias, colocou ele no seu coração, e chegou no final da sua carreira, ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Ah, pastor, mas não tem respaldo, não tem algo que me faça acreditar nisso, não tem algo que eu vou dizer assim, que me convença sobre isso, sobre a mensagem, sobre a palavra de Deus, que tudo isso é verdade. Querido, a Bíblia vai nos testificar da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a realização das coisas que se esperam. Quer conhecer a Deus? Tenha fé. Conhecimento que Deus tem para nós através da sua mensagem, através da palavra dele, muitas das vezes ainda nem subiu ao nosso coração. Podemos pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse como um livro de história. Não vamos encontrar nada que nos mude, nada que nos tenha impacto na nossa vida. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor com o Espírito Santo do lado, um versículo é capaz de mudar toda uma história. Aleluia. Uma frase é capaz de mudar toda a história. Eu vou além, querido. Uma palavra mudou toda a nossa história. Que palavra é essa, querido? Jesus na cruz, ele vai dizer, tetelestai. Está consumado. E o que ele consumou, querido, foi para eu e você ter vida hoje. O que ele fez foi pensando em mim, pensando em você. Até nas suas orações ele orou por mim e por você. Ele diz na oração, eu não oro só por esse, mas eu oro para aqueles que ainda hão de vir. Ele estava orando por mim e por você, querido. E no sacrifício da cruz, em momento algum, ele revogou o sacrifício, porque ele tinha conhecimento do que tudo aquilo iria levar, o que tudo aquilo iria trazer. E em momento algum ele abriu a boca para questionar o sacrifício. No alto da cruz ele vai dizer, está consumado, tetelestai, está tudo pronto. O ciclo foi fechado, a obra foi finalizada, tudo foi concretizado, Pai. O véu se rasga de alto a baixo. E hoje nós temos acesso ao conhecimento advindo do alto, advindo da onde não tem variação nem sombra de dúvidas, onde não muda, onde é irrevogável. É esse conhecimento que o Senhor quer que a humanidade se achegue. É esse conhecimento que Deus quer
que nós tenhamos, que nós prossigamos em conhecer, que nós a cada dia nos alimentemos mais dele. E já estou encerrando a mensagem aqui. Fiz algumas anotações aqui enquanto o Senhor me dava essa mensagem. Por várias vezes ouvimos falar que todos nós temos que passar e estamos passando por um processo em nossa caminhada com Deus. E esse processo é baseado em relacionamento. Mas que tipo de relacionamento? Quais pessoas que o compõem? E certamente são o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. E todas as vezes que ouvimos a palavra relacionamento, nos lembramos da origem da relação, que é estar mais próximo. E quanto mais próximos nós estamos de uma pessoa, ou aprofundamos o relacionamento estabelecido com ela, nos tornamos mais próximos a ela e ela a nós. E é justamente isso que o processo que estamos passando quer que cheguemos a uma relação mais próxima com Deus, a um relacionamento mais íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos tornamos conhecedores de tantas as coisas durante a vida, mas o que mais devemos conhecer e prosseguir em conhecer é, sem sombra de dúvida, o nosso Senhor. O processo é doloroso, pois na nossa essência humana estamos cada vez mais distante do nosso Senhor. Mas a nossa essência espiritual quer a cada dia mais se aproximar do Criador, pois ela sabe que só nele podemos ser o que realmente fomos projetados na origem para sermos. Sejamos imitadores de Cristo, como Paulo nos disse na sua carta. Sejamos conhecedores de Deus e prosseguidores em conhecer o Senhor. Somos chamados de os caminhantes, os que progridem, os que não estão parados, os que avançam, os que não se acomodam, os que não desistem, os que não se abatem, aqueles que têm um alvo e vai. Somos chamados aquele povo que foi levantado para confundir as coisas grandes. Somos aquele povo que muitas das vezes somos taxados de tolos, loucos, para confundir as coisas sábias desse mundo. Somos aquele povo pequeno, levantado para confundir os grandes, para trazer na nossa vida a imagem e semelhança de Cristo, para trazermos em nós, na nossa essência, na nossa vida, no nosso dia a dia, o conhecimento que o mundo não pode te dar, o conhecimento, a experiência, a vivência, a convivência, a vida que o mundo não pode te dar, uma vida em Deus, uma vida onde você vai passar por lutas, vai passar por aflições, mas em tudo, em Cristo nós podemos todas as coisas, e nele nós somos mais do que vencedores, nele nós conseguimos encontrar felicidade, até mesmo em momentos de tristeza, porque servirá para nós de aprendizado, servirá para nós sermos remoldados, sermos aprumados, sermos alinhados. Então, querido, toda vez que você for numa igreja, e você ouvir uma palavra e aquela palavra chegar no seu coração como algo de correção, não faça isso. Não fique triste, porque se o Senhor corrige, é porque Ele ama. Eu disse aqui, querido, lá em Mateus 23, 37, que como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, o Senhor quer juntar o seu povo. Mas se você olhar, querido, quantas das vezes os pintinhos querem sair dos ninhos e tentar caminhar com as próprias pernas, mas fora do ninho há predadores, fora do ninho há perigo, fora do ninho, sem a presença da mãe,
sem a presença da proteção, você está vulnerável. E o Senhor está dizendo para nós, da mesma forma que a galinha protege os seus pintinhos, para não serem devorados pelos seus predadores, para não estarem vulneráveis fora do ninho, eu quero proteger vocês na minha presença. Mas esse processo, ele parte de nós em conhecermos, em nos aprofundarmos em conhecer. Muitos falam aí que a verdade liberta, porque tem um versículo na Bíblia que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade que vai libertar, é o conhecimento da verdade. Olha o que vem antes. Olha o que vem antes da verdade. Conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor vai fazer da nossa vida uma vida relacionada com Deus. Deus nunca quis se separar do homem, querido. Deus nunca quis que fosse construída uma tenda com uma cortina grossa para que as presenças dele fossem separadas. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. No jardim do Éden, a Bíblia diz que à tardezinha, todos os dias, o Senhor vinha ter comunhão com o Adão. É essa comunhão que o Senhor quer ter conosco. Ao ponto de a todo momento, não somente à tardezinha, Ele vir ter comunhão conosco. E nós termos comunhão com Ele. Ao ponto do salmista dizer, e o meu cálice transborda. Por que do cálice transbordar, querido? Na cultura do povo de Deus, dos judeus, quando você quer bem a alguém, quando você quer uma visita na sua casa, quando a presença daquela pessoa é querida naquele lugar, não se deixe esvaziar o copo. É oferecido alguma bebida, seja um suco, seja uma água, o que for, mas o copo daquela pessoa nunca fica vazio, ele sempre vai estar cheio, porque ali ele está dizendo, olha, a sua presença é importante para mim, a sua presença eu quero tê-la comigo aqui. E o Senhor vai dizer que na presença dele, o nosso cálice vai transbordar. O Senhor nunca quis se separar do homem, mas o pecado trouxe a separação do homem com Deus. Mas o conhecimento, na verdade, nos liberta do pecado. E quando nós somos livres do pecado, nós nos achegamos a Deus. E nos achegando a Deus, nós temos o pleno conhecimento da verdade. Nós temos o pleno conhecimento daquilo que Deus tem preparado para nós, daquilo que Deus tem lá no alto para nós, o que ainda não subiu ao coração do homem, o que ainda homem nenhum conseguiu imaginar, é o que o Senhor tem preparado para nós. Conhecer, conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Para encerrar a mensagem aqui, uma ilustração sobre o que é conhecimento, algo relacionado com conhecimento, melhor dizendo. Em um certo dia, estava no mesmo caminho a verdade e a mentira. Ambas estavam no mesmo caminho, mas em direções opostas. A verdade conhecia a mentira, e a mentira conhecia a verdade. Ao se cruzarem, elas se cumprimentam. E ao cumprimentar a verdade, a mentira disse: olá, verdade, hoje está um lindo dia. E a verdade, parando para pensar, olhou para o céu e viu que realmente estava um lindo dia. Então elas começaram a conversar. Em um determinado momento,
eles chegam na beira de um lago. E a mentira tira suas vestes e pula dentro da água. Lá dentro da água, a mentira grita a verdade e diz: ei, verdade, o dia está tão maravilhoso, essa água está tão gostosa, venha se refrescar também. A verdade, mais uma vez, olhando para o céu, viu que o céu estava sim com o lindo dia. Talvez ela colocou ali o pé na água e viu que realmente a água estava refrescante. E ela decidiu acreditar na mentira. Despiu as suas roupas e pulou dentro da água. Ao pular dentro da água, a mentira saiu e pegou para si as vestes da verdade. Vestiu e foi para a cidade. A verdade, ao subir do seu mergulho, olha para todos os lados e não encontra mais a mentira. Ela sai da lagoa, sai da água e não encontra as suas roupas. Logo ela vê num cantinho jogado as roupas da mentira. Não tendo outra opção para sair dali, a verdade, sabendo na sua essência que ela é a verdade, veste a roupa da mentira e também vai para a cidade. A mentira, chegando na cidade, todos os veem com a veste da verdade e, sem conhecer, se colocam às portas das suas casas e aplaudem de pé a mentira transvestida de verdade. Logo depois vem a verdade, mas com as roupas da mentira. Não conhecendo o que estava vindo, julgando somente pelas vestes, o povo vê a verdade passando, mas por estar com as vestes da mentira, ninguém a aplaude, ninguém a ovaciona. E o que eu estou querendo dizer, querido? Muitas das vezes, no mundo, nós estamos aplaudindo de pé e ovacionando mentiras transvestidas de verdades. Nós estamos aplaudindo de pé as vãs filosofias, porque as vãs filosofias massageiam o meu ego. As vãs filosofias falam o que eu quero ouvir, mas a verdade, ela fala o que eu preciso ouvir. A verdade, na sua essência, ela vai me confrontar, nunca passar a mão na minha cabeça. A verdade, ela sempre vai me levantar. A mentira sempre vai querer me deixar prostrado. Se eu estiver prostrado ela vai me deixar. Mas quando nós entendemos e conhecemos a verdade, pode vir qualquer mentira transvestida de verdade. Pelo nosso conhecimento, por aquilo que nós adquirimos em Deus, jamais nós iremos aplaudir a mentira achando que é verdade. Mas pode vir a verdade nua e crua, que nós a aplaudiremos de pé, porque nós sabemos o que é a verdade. Nós saberemos o que é o poder da verdade, pelo conhecer a verdade. E queridos, com o aumentar da iniquidade, com o esfriar de muitos amores, muitos estão sendo enganados lá fora. Muitos estão sendo levados por ensinamentos torpes. Muitos estão sendo levados por ensinamentos que não são verdadeiros ensinamentos. Hoje o que mais se vê no mundo aí fora é as pessoas querendo ser coaches, quererem ensinar. Eu fiz assim, deu certo, então eu vou ensinar como eu fiz. Não estou dizendo que isso é errado, não, irmãos. Mas poucos estão querendo levar o Evangelho. Poucos estão querendo fazer o ide do Senhor. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. E o Senhor deixa para nós, ide fazer discípulos por todas as nações.
Ide e fazeis meus imitadores de todas as nações. Ide e anunciai as boas novas. Ide e anunciai o meu evangelho. Cuidado, querido. E eu peço ao Senhor nessa noite que o nosso conhecimento seja amplificado, que o nosso conhecimento e a nossa mente seja aberta, para que quando nós nos depararmos com mentiras transvestidas de verdade, nós a ignoremos, mas quando nós vermos a mentira, seja ela com as vestes dela ou não, seja ela nua e crua, nós saberemos discernir. Nós saberemos e reconheceremos o que é verdadeiramente o Senhor em nossa vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Nós podemos louvar ao Senhor com palmas agora. Querido, se coloque de pé no seu lugar. Conhecer, querido. Pastor, eu sou velho, já estou na casa dos 60 anos. Quem disse que você é velho para conhecer a Deus?